Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, o professor Luiz Eduardo, seu professor de conhecimentos pedagógicos. Então, nós vamos dar continuidade à gravação da nossa matriz para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Só em resolução de exercícios para você revisar aquilo que você já aprendeu, aprofundar e pegar os principais macetes da banca Quadrix, ok? Eu já vou colocar aqui para você o meu Instagram, Luiz Dudes, sempre com conteúdos importantes e pertinentes para sua aprovação. Então vamos juntos, vem comigo, vamos treinar, vamos arrasar, vamos vencer. Já vou colocar aí na tela para você a questão de número 1 para a gente poder resolver. Só resolução de exercícios, sem enrolação, sem showzinho, porque aqui nós levamos a sua aprovação a sério. Então olha lá, questão de número 1 já aí na tela para você. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, essa teoria aqui, ó, da aprendizagem significativa, ela é uma teoria de quem? Você já sabe, porque nós já vimos isso na aula passada. Ela é a teoria do Althusser. É a teoria do Althusser. Teoria da aprendizagem significativa. Aí, professor, eu não lembro o que é a teoria da aprendizagem significativa. Então, eu vou falar para você. A teoria da aprendizagem significativa é, para o Althusser, o professor deve levar em consideração os conhecimentos que o aluno adquiriu de forma prévia. Então, para que seja planejada os novos conhecimentos, para que seja ministrado a esse aluno os novos conhecimentos, ele deve levar em consideração os conhecimentos que o aluno já traz consigo da sua experiência de vida ou da sua experiência acadêmica de tempos atrás. Essa é a teoria da aprendizagem significativa. Então, olha lá. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, o planejamento de novas aprendizagens pode ser repensado à revelia. A revelia significa o quê? A revelia significa ignorado, separado de aprendizagens anteriores. E aí, aqui você já sabe que essa questão ela está o quê? Aqui você já sabe que essa questão está errada. Está errada. E por que está errada? Porque para a teoria da aprendizagem significativa, as novas aprendizagens têm que ter relação com os conhecimentos prévios. Então, por isso, questão de número 1, logo de cara aí, está o quê? Está errado, ok? Questão de número 1 é errado. Questão 2, olha lá. Uma das metas do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, isso aqui, pessoal, é um programa do governo federal que tem como objetivo o quê? Tem como objetivo alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino fundamental 1. Até o segundo ano do ensino fundamental. E também, um dos outros objetivos é fazer a recuperação das aprendizagens desses alunos que foram afetados por conta das questões relacionadas à pandemia. Então, é um programa, olha lá, é um programa federal. É um programa federal. Como sendo um programa federal, seu objetivo primário: alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino fundamental 1 e fazer a recuperação no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, fazer a recuperação dos conhecimentos prévios que esses alunos perderam, dos conhecimentos, melhor dizendo, que esses alunos perderam durante o processo da pandemia. Portanto, uma das metas do compromisso da criança alfabetizada é a alfabetização de todas as crianças até, olha lá, vou destacar para você, até o segundo ano do ensino fundamental. Então, essa questão aqui, ela está certa ou ela está errada? Essa questão aqui está certinha. Pode marcar aí no seu material. Questão de número 2. Questão de número 2, certa. Ok? Vamos avançar? Olha lá a questão 3 para você na tela. A construção coletiva do planejamento contribui para que o projeto, olha só, político-pedagógico, e você já sabe que o projeto político-pedagógico é a identidade da escola, seja efetivamente um documento, olha só,
tanatológico. Vou destacar para você essa palavra, porque geralmente as bancas costumam utilizar termos rebuscados para que você erre aí as suas questões, mas aqui com a gente isso não vai acontecer. Seja efetivamente o documento tanatológico ajustado às demandas sociais, culturais e educativas da comunidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o que significa tanatológico? Tanatológico significa estático, ou, em outras palavras, né? Vamos para cá. Eu fiz só apagar a marcação. Em outras palavras, significa o quê? Documento estático ou morto, né? A palavra tanatológico aí na etimologia do seu significado também significa morto. Então, nesse sentido, vamos ver novamente a questão para que você compreenda o que a questão está pedindo de você. A construção coletiva do planejamento, olha lá, contribui para que o projeto político-pedagógico, que é a identidade da escola, que é um documento vivo, que é um documento flexível, que é um documento que tem que ser revisitado, seja efetivamente um documento tanatológico, estático, parado, morto? Lógico que não. Ajustado às demandas sociais, culturais e educativas da comunidade. Então, a palavra tanatológico deixa a questão de número 3 o quê? Marca aí no seu material. Questão de número 3 errada. Questão de número 3 errada. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico construído na sua coletividade, com os atores da comunidade escolar, o corpo docente, o corpo discente, a gestão da escola, o corpo administrativo, os pais dos alunos, é um documento que tem que ser sempre revisitado, um documento vivo, documento que? Documento flexível, ok? Por isso ele precisa ser um documento flexível, porque sempre que houver a necessidade, ele precisa ser revisitado, ok? Partiu então, olha lá, a questão de número 4, já está aí na tela para você. O planejamento participativo é disparatado. Então vamos destacar aqui novamente, para você ficar ligado nesses termos que a banca utiliza. Olha lá. O planejamento participativo é disparatado com as exigências legais da LDB, uma vez que esta atribui exclusivamente à equipe gestora a responsabilidade pelo direcionamento pedagógico da escola. Então, nós estamos falando do planejamento participativo, que é aquele que acontece sempre no início de um período, né? Geralmente no início do ano ou ao curso do início do ano também, sempre que necessário passar pelo processo de reverificação e retroalimentação, que é uma perspectiva trabalhada dentro lá das questões relacionadas à psicologia da educação do Badura, ok? Então, o planejamento participativo ele é disparatado. Professor, o que significa isso aqui? O que significa disparatado? Incoerente. Então, aqui nós temos dois erros nessa questão. Dois erros. Primeiro, planejamento participativo é disparatado. Ele é incoerente? Não, ele não é incoerente com as exigências legais da LDB. Depois, segundo erro, uma vez que esta atribui exclusivamente à equipe gestora a responsabilidade pelo direcionamento pedagógico da escola. Então, é uma atividade, direcionamento pedagógico da escola. É uma atividade exclusivamente da gestão, os professores não participam, os alunos não participam, o corpo administrativo não participa, os pais não participam. Então, essa questão de número 4, ela está certa ou ela está errada? Questão de número 4, pode marcar aí no seu material. Questão de número 4, errada, assim como a questão de número 3 também, que está errada. Ok? Tranquilos? Estão conseguindo pegar até aqui? Então vamos continuar, vamos lá para a questão de número 5. Então eu vou colocar ela aí na tela para você, olha lá. A implementação do planejamento participativo
propicia a superação de dilemas educacionais intrincados, na medida em que viabiliza a circulação polifônica dos saberes e a interlocução entre perspectivas heterogêneas. Então vamos lá? Vamos tentar entender aqui. A questão está falando de planejamento participativo. E o planejamento participativo, como uma das suas dimensões, ele é integrador. Uma das dimensões aqui é que ele é integrador. Então, como sendo integrador de diversas perspectivas e conhecimentos, então, nesse sentido, essa questão aqui traz pelo menos duas palavras que são importantes de serem entendidas. Olha lá, vamos lá de novo. A implantação do planejamento participativo propicia a superação de dilemas educacionais intrincados. Ok? Aí você pergunta, professor, o que significa, então, intrincados? Intrincados significa embarreirados, impedidos. Então, olha lá. Na medida em que viabiliza a circulação polifônica de saberes, e aí eu vou destacar aqui para você, porque essa expressão aqui, ela é importante. Essa expressão aqui, ela é importante. O que significa, então, a circulação polifônica de saberes? Polifônica aqui de saberes é no sentido de múltiplas vozes, de diversas participações, de diversos autores, tá? E a interlocução entre perspectivas o quê? Heterogêneas. Perspectivas heterogêneas, você sabe, significa o quê? Diferentes. Diversos. Portanto, pessoal, essa questão aqui ela está certa ou essa questão aqui está errada? Aí você olha para uma questão dessa com um monte de palavra difícil, você diz, professor, não sei não. Então vamos lá de novo para você entender. A implantação do planejamento participativo propicia a superação, ou seja, o planejamento participativo ele visa superar os dilemas educacionais intricados, ou seja, ele visa superar as barreiras educacionais que naturalmente surgem diante dos desafios que a educação traz. E lembre-se que o planejamento participativo, ele é uma das suas dimensões, é ser integrador, ou seja, significa que eles devem ser construídos de forma coletiva, tudo bem? Então, a implantação do planejamento participativo propicia a superação de dilemas educacionais intricados. Superamos isso. Na medida em que viabiliza, organiza a circulação polifônica de saberes. Circulação polifônica é você dar voz às múltiplas vozes, aos diversos atores que fazem parte do sistema de ensino e aprendizagem, do sistema educacional, daqueles que constroem o planejamento pedagógico e participativo, e a interlocução, a comunicação entre perspectivas heterogêneas, perspectivas diferentes, múltiplas, diversas. Então essa questão ela está certa ou ela está errada? Essa questão ela está muito, mas ela está muito mais do que certa. Pode marcar aí no seu material, questão de número 5, questão certinha, ok? Partiu então? Vamos lá? Próxima questão, questão de número 6. Agora falando das nossas queridas TICs, né? Tecnologia da informação e da comunicação. A inserção das tecnologias da informação e comunicação no escopo do planejamento pedagógico não deve circunscrever-se à utilização meramente instrumental de dispositivos digitais. Perfeito. Até aqui. Não deve o quê? Quando a gente fala de circunscrever-se, que não deve se limitar. Não deve se limitar à utilização meramente instrumental de dispositivos digitais. Mas antes requer sua coadunação teleológica, ou seja, a sua finalidade. A sua finalidade com os propósitos educativos e com as competências
basilares enunciadas pela BNCC. E aí, pessoal? Questão de número 6, certo ou errado? Ok? Coadunação teleológica significa alinhamento com finalidade. Já falei para vocês. Alinhamento com propósito. Não deve circunscrever-se no sentido de que ela não deve o quê? Não deve se limitar. Então, essa questão, ela está certa ou ela está errada. Pode marcar aí, então, no seu material, questão de número 6. Questão de número 6, certinha, ok? O uso da tecnologia deve ser o quê? O uso da tecnologia ele deve ser integrado aos objetivos educacionais. Então, a tecnologia ela não vem para substituir o papel do professor. Não vem para substituir a função do professor. A tecnologia chega como uma ferramenta de complementação ao trabalho do professor, para deixar a sua aula mais dinâmica, mais interativa, porque nós vivemos, obviamente, num período que nós, historiadores, chamamos de quarta revolução industrial. Nesse sentido, então, é impossível você não trabalhar com material tecnológico. Então, quando você trabalha com data show, você está trabalhando com material tecnológico. Você está trabalhando com slides, você está trabalhando com celular, ou com qualquer outro tipo de ferramenta eletrônica, ou aplicativos, você está trabalhando com tecnologia. No entanto, nós temos hoje uma lei federal que diz que é proibido o uso de celular de forma indiscriminada em sala de aula. No entanto, ela traz uma exceção. Como toda boa lei, traz uma exceção. Qual é a exceção? Pode ser utilizado com orientação do professor para fins do quê? Para fins pedagógicos. Ok? Portanto, questão de número 6. Pode marcar aí no seu material, questão de número 6, certinha, porque o planejamento, no escopo do planejamento. Ah, professor, o que é escopo? O escopo é espaço. É o espaço do planejamento pedagógico. Ele não deve se limitar, não deve circunscrever-se, não deve se limitar meramente à utilização indiscriminada de aparelhos digitais ou dispositivos digitais. Por isso, a questão de número 6, ela está o quê? Ela está certinha, ok? Vamos lá? Questão de número 7, então, partiu. O plano de ensino, em oposição ao plano de aula, ostentaria caráter mais circunstanciado e imediato, contemplando a descrição minudente e exaustiva das atividades a serem desencadeadas em cada sessão didática. Então, vamos lá? Vamos por parte. O plano de ensino, ele é um plano que é construído, obviamente, de forma o quê? De forma coletiva, né? Então, o plano de ensino ele é amplo. O plano de ensino ele é abrangente. Já o plano de aula é o que detalha cada sessão, é o que detalha aquilo que você vai fazer especificamente ali na sua sala de aula. Então, olha lá. O plano de ensino em oposição, gente, em oposição está errado, ao plano de aula, ostentaria caráter mais circunstanciado e imediato. Não, é o contrário. O caráter circunstanciado e o caráter imediato, detalhado na realidade, tem que ser de quem? Tem que ser do plano de aula. Tem que ser do plano de aula. Contemplando a descrição minudente e exaustiva das atividades a serem desencadeadas em cada sessão didática. Ou seja, pessoal, certo ou errado essa questão aí? Nem preciso falar para vocês. Que essa questão é o quê? Essa questão ela está errada. Pode marcar aí no seu material. Questão de número 7. Porque aqui ele fez a troca, aqui ele inverteu, ok? Então, o plano de ensino em oposição ao plano de aula, não está em oposição. Ostentaria caráter mais circunstanciado, mais detalhado, mais imediato, mais realístico? Não. Aqui trocou-se pelo plano de aula, tá? Contemplando a descrição minudente e exaustiva das atividades a serem desencadeadas em cada sessão. Em cada sessão,
é uma característica de quem? É uma característica do plano de aula e não do plano de ensino. Por isso, então, essa questão de número 7, pode marcar no seu material sem medo de ser feliz, meu bebê. Sem medo de ser feliz, questão de número 7 é errada. Vamos lá? Partiu? Questão de número 8 aí na tela para você. A inserção das tecnologias da informação e comunicação no escopo do planejamento pedagógico não deve circunscrever-se à utilização meramente instrumental de dispositivos, mas antes requer sua coordenação teleológica com os propósitos educativos e com as competências basilares enunciadas pela BNCC. Aqui, pessoal, eu repeti, né? Eu repeti sem querer essa questão. Então, aqui você já sabe que essa questão, ela tá ok? E essa questão, ela tá certinha, ok? Então, olha lá. Vamos partir, então, para 9. O plano de ensino em oposição ao plano de aula ostentaria caráter mais circunstanciado e imediato. E a descrição minudente, isso aqui também está repetida. Tá? Aqui a gente já sabe que ela está errada. Repetir duas questões aí sem querer. Então vamos lá. Partiu então para a questão de número 10. O emprego das TICs no horizonte educacional deve ser interpretado como sucedâneo, olha só, sucedâneo da praxis docente. Sucedâneo da praxis docente. E aí, pessoal? O que significa isso? Isso aqui significa, ó, substituto. Isso aqui significa substituto, ok? Então, o emprego das TICs no horizonte educacional deve ser interpretado como substituto da praxis. Praxis, vocês sabem que praxis é ação docente, é ação pedagógica. Então, a TIC, ela não vem substituir o trabalho do professor, né? Ela acontece de que forma? Com a mediação do professor. Acontece com a mediação do professor, ok? Então vamos lá. O emprego das TICs no horizonte educacional deve ser interpretado como sucedâneo, substituto da praxis, da ação docente, sob a premissa de que a autonomia tecnológica discente bastaria de modo autárquico. Autárquico significa o quê, gente? Independente, para a consecução de aprendizagens substantivas e duradouras. E então, essa questão ela está certa ou está errada? Essa questão ela está o quê? Essa questão ela está errada, ok? Questão de número 10, errada, porque essa questão afirma que as TICs, elas vieram para substituir o trabalho do professor, e não vieram, ela vem como uma medida para mediação. Acontece a mediação do professor com a utilização das TICs, ok? Portanto, nós concluímos então esse bloco, resolução aí de 10 questões, repetir aí 2 questões sem querer, mas eu vou compensar isso aqui no próximo bloco com vocês. Então, fique comigo, porque aqui a sua aprovação é garantida até o próximo bloco.